meus queridos alunos virtuais, tudo bem com vocês, gente? Se você não é meu aluno virtual e caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo também ao canal Redação Sem Receio. E hoje nós vamos falar sobre o livro Casa de Pensão, do maranhense Aloysio Azevedo, leitura obrigatória do PAS UEMA 2025. Mas, além disso, um clássico da literatura maranhense brasileira que vale a pena conhecer. O vídeo de hoje vai ser um bate-papo, sem muitos cortes, somente com alguns pontos relevantes sobre a obra, principalmente para quem for fazer essa prova. Então vamos lá, ao que interessa, né? De que trata o livro Casa de Pensão? Primeiramente, essa capa mais antiga aqui da Martin Claret, que foi o meu primeiro contato com esse livro, também por causa de um vestibular, lá nos idos de 2005, 2006, mas essa capa não faz jus totalmente ao nosso protagonista, né, que é o Amâncio. Amâncio, conforme diz a descrição, é um tipo mulato, né, como se chamava naquela época, assim como o romance homônimo, né, que o Aloysio também vai escrever, mas ele é mulato, caracterizando o que seria o tipo maranhense, né, que o autor quer representar. Ele é moreno, do cabelo crespo, assim ele o descreve, né, franzino. Diz ele que é o tipo do norte, né? Norte, incluindo o Maranhão, que hoje é Nordeste, né? Mas no século XIX era Norte. E esse típico maranhense, então, filho de uma família abastada, vai estudar no Rio de Janeiro, né? Ele vai lá fazer medicina, muito embora preferisse direito, mas na época não havia faculdade de direito no Rio de Janeiro, somente em Pernambuco, e alguns iam para Portugal, né? Como foi o caso do Gonçalves Dias, iam estudar direito em Portugal. Mas no caso, Amâncio vai para o Rio de Janeiro, onde ele espera encontrar, na verdade, não estudo, mas aventuras, né? Movido por várias leituras românticas, de Lamartine principalmente, né? Que o livro cita, que é um autor francês muito importante. Ele vai em busca dessas aventuras, né? Porque para ele a corte era um Paris, assim diz. Então, Amâncio, aos 20 anos, segue para estudar no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, né? Era a corte imperial. E lá vai conhecer, primeiramente, o Campos, né? Que é quem vai recebê-lo na sua casa, junto à sua esposa Hortência. Só que lá ele tinha que seguir a rotina da casa, os horários, as regras, né? E aí, quando ele conhece alguns maranhenses, ou alguns estudantes também, não todos maranhenses, lá no Rio, ele acaba se interessando pelo convite de ir morar numa casa de pensão, né, num pensionato, porque lá, apesar das condições serem inferiores à da casa do campus, ele teria mais liberdade, né, para suas tão sonhadas aventuras. Então, a convite do João Coqueiro, que é casado com a Madame Brizard, por interesse também, né, como já é outra história, mas, a princípio, a convite do João Coqueiro, ele vai morar nessa casa de pensão, que é dirigida por ele pela sua esposa, Madame Brizard, e onde habita também a irmã do João Coqueiro, que é a Amélia. E Amélia, para os padrões da época, já estava passando da hora de casar. Então, ela é a grande preocupação do irmão João Coqueiro, dar um futuro para ela. Então, quando ele vê um estudante abastado, né, chegando na corte, os seus olhos crescem, né? O interesse dele se vira logo para isso, para que ele possa armar esse casamento para a irmã. É importante observar, gente, que sendo um romance naturalista, toda a construção dos personagens é feita de forma a justificar suas atitudes, né? O rumo que as coisas vão tomando é explicado pela sua infância, pela sua adolescência, né? Pelo meio, pelas companhias, né? Até mesmo pelas suas leituras. Todo o meio determina as ações dos personagens. Então, para vocês entenderem a busca do Amâncio na corte, eu vou ler aqui um trechinho para vocês de antes dele chegar lá, certo? Tudo isso lhe sorria por prisma voluptuoso e romanesco. Então, as coisas que ele vivia lá já eram vistas com olhos de quem lia muitos romances românticos. Às vezes entrava em casa ao amanhecer. Não podia dormir logo. Vinha excitado, sacudido pelas impressões e pela bebedeira da noite. Atirava-se à rede com uma vertigem impotente de conceber poesias byronianas, escrever coisas no gênero de Álvares de Azevedo, cantar orgias, extravagâncias, delírios. Então, o próprio autor cita
autores do romantismo, né, do movimento literário anterior, como Álvares de Azevedo, que vocês sabem que é um ultrarromântico, né, o autor da Lira dos 20 Anos. E as poesias byronianas, de Lord Byron, né, também uma grande referência do romantismo inglês. E afinal adormecia, lendo Mademoiselle de Maupin, Olympia de Cleves ou Confession d'un enfant du siècle. Desculpem aí a pronúncia do francês, mas são todas obras bastante românticas. Penetrava bem na intenção deste último livro, mas tinha-o em grande conta, e visto conhecer a biografia de Musset, embriagava-se com essa leitura. Ficava a sonhar fantasias estranhas, amores céticos, viagens misteriosas e paixões indefinidas. E, por esse tempo, leu a Graziella e o Rafael de Lamartine. Ficou possuído de uma grande tristeza. As lágrimas saltaram-lhe sobre as páginas do livro. Sentiu necessidade de amar por aquele processo, mergulhar na poesia, esquecer-se de tudo que o cercava, para viver mentalmente nas praias de Nápoles. E assim ele continua, né, por uma longa descrição. Mas em tudo, acentuando o sentimento romântico. Amâncio conhecia algumas passagens da Revolução da França. Lera Os Girondinos, de Lamartine, que é uma obra histórica, né, que ele aborda justamente a Revolução Francesa. E a reminiscência do sentimentalismo enfático dessa obra, coada pela retórica poderosa da música de Lisle, trouxe-lhe aos nervos um sobressalto muito mais veemente que das outras vezes. Julgou-se infeliz, sacrificado nas suas aspirações, no seu ideal. Precisava viver, gozar sem limites. Não ali, perto da família, estudando miseráveis lições do liceu, mas além, muito além, onde não fosse conhecido, onde tudo para ele apresentasse surpresas de uma outra vida. Por isso, estimou deveras ter de seguir para o Rio de Janeiro. A corte era um Paris, diziam na província, e ele, por conseguinte, havia de lá encontrar boas aventuras, cenas imprevistas, impressões novas e amores, amores principalmente. Então aqui deu para vocês perceberem claramente, né, pela própria voz do autor, né, o quanto Amâncio era movido por essas leituras em busca dessas aventuras. Então, quando ele chega na casa de pensão e vão lhe apresentar a Amélia, né, vejam a descrição que é feita dela. O vestido curto, muito cosido ao corpo, enluvava-lhe as formas, dando-lhe um ar esperto de menina que volta do colégio a passar férias com a família. Era muito bem feita de quadris e de ombros. Espartilhada, como estava naquele momento, a volta enérgica da cintura e a suave protuberância dos seios produziam nos sentidos de quem a contemplava de perto uma deliciosa impressão artística. Sentia-se-lhe dentro das mangas do vestido a trêmula carnadura dos braços, e os pulsos apareciam nus, muito brancos, chamalotados de veiazinhas sutis, que se prolongavam serpenteando. Tinha as mãos finas e bem tratadas, os dedos longos e roliços, a palma cor-de-rosa e as unhas curvas como o bico de um papagaio. Sem ser verdadeiramente bonita de rosto, era muito simpática e graciosa, tez macia, de uma palidez fresca de camélia, olhos escuros, um pouco preguiçosos, bem guarnecidos e penetrantes, nariz curto, um nadinho arrebitado, beiços polpudos e viçosos, à maneira de uma fruta que provoca o apetite e dá vontade de morder. Usava o cabelo cofiado em franjas sobre a testa, e quando queria ver ao longe, tinha de costume apertar as pálpebras e abrir ligeiramente a boca. Amâncio, bebendo aos goles distraídos a sua cerveja nacional, via e sentia tudo isso, e, sem perceber, deixava-se tomar de graças de Amélia. Então notem por essa descrição como é acentuado não só o interesse, né, o desejo de Amâncio por Amélia, mas também um lado animalesco do homem, né? Um lado que é atraído pelo físico e até mesmo pelas impressões artísticas, né, como ele diz, pelo visual. E esse lado está muito ligado com o naturalismo, né, com as inspirações que estão por trás da feitura desse romance. Então é uma coisa que as questões podem vir a abordar como o naturalismo aparece nessas descrições. E antes de chegar ao Rio também, pessoal, nós ficamos conhecendo como foi a infância do Amâncio, né, para entender algumas das suas atitudes naquele momento.
E aí a gente observa muita violência, né, tanto na escola como em casa com seu pai. Somente a mãe o protegia, sua mãe Ângela, que também remete à figura angelical, né, que ela exerce sobre ele. Mas o seu pai, Vasconcelos, era bastante rígido e os seus professores também o foram, né, bastante rígidos. Os colegas também não o pouparam. E, inclusive, tinha até o uso da palmatória, né, que é retratado nessa obra, e que dialoga também com a obra de Viriato Correia, chamada Cazuza, que já caiu anteriormente no Paz, né, que também retrata esses maus tratos, né, às crianças. É um tema também que pode vir a aparecer, certo? Vir a ser explorado. Após exibir todo esse sofrimento que Amâncio teve durante a infância, explica-se, né, por que ele não consegue ter carinho pelo pai, por exemplo, quando recebe uma carta dele, não é? Ele recebe uma carta cujas primeiras palavras são meu filho. E aí diz, até então, nunca recebera de seu pai esse carinhoso tratamento. O Vasconcelos nem ao menos o tratara por tu. Nunca lhe dera a beijar a mão ou a face, nunca lhe abrira, enfim, o coração. Como exigir de Amâncio que tivesse agora as virtudes que, em estação propícia, não lhe plantaram na alma? Como exigir-lhe dedicação, heroísmo, coragem, energia, entusiasmo e honra, se de nenhuma dessas coisas lhe inocularam em tempo o germe necessário? Ele, coitado, havia fatalmente de ser mau, covarde e traiçoeiro. Na ramificação de seu caráter, a sensualidade era o gamo único, desenvolvido e enfolhado, porque de todos só esse podia crescer e medrar sem auxílios exteriores. Vasconcelos, por conseguinte, chegou tarde, encontrou já enrijado e duro o coração do filho. Então vejam como sempre existe essa aproximação entre o homem e a natureza, né? Entre a biologia e a psicologia. Então tenta-se explicar o caráter duvidoso, né, do Amâncio, algumas de suas atitudes que não são virtuosas, por essa falta de uma boa educação que ele teria tido no início, né? Apesar do pai ter primado para que ele fosse bem educado, mas a forma muito rígida fez com que ele não desenvolvesse as virtudes necessárias. E aí ele diz que somente a sensualidade é que brotou, né, no espírito do Amâncio. E um último tema que não pode passar despercebido na leitura desse romance é a questão do racismo, poderíamos até dizer um racismo estrutural, né, na sociedade brasileira. Porque como a obra se passa em meados de 1870, mais ou menos, já que ele foi inspirado num crime que realmente aconteceu no Rio de Janeiro, né? E depois o Aloysio de Azevedo vai publicar o romance em folhetins e só posteriormente em formato de livro. Então, como a gente estava nessa época, a escravidão ainda estava vigente no Brasil. E é muito naturalizado o modo como se fala dos escravos na obra. Por exemplo, quando Amâncio passa no liceu, né, no exame dele de admissão, ele ganha um relógio do pai e simplesmente um menino da avó ganha um escravo chamado Sabino. E esse escravo vai acompanhá-lo durante toda a história. Vai com ele para o Rio de Janeiro, né? Era um menino de recados, era, né, um servente para todo serviço que aparecesse, era o Sabino. E ele reclama com a mãe por carta, né, que o Sabino some no Rio de Janeiro e fala que poderia ser por falta de castigos, né, remetendo-se aos castigos físicos que os escravos sofriam. E também se fala muito em alugar os criados, né, alugar as pessoas, o que é bastante estranho, né, para o leitor atual. Em conversa na casa de pensão, uma visita do campus, né, o Amâncio fala assim, que desejava unicamente que o amigo procurasse descobrir por onde andava o Sabino, que agora lhe fazia muita falta, e caso o encontrasse, tivesse a bondade de remeter-lhe, seria um grande favor. E aí começaram a conversar, né, na casa de pensão. Veio a questão enquanto madraceavam os escravos ultimamente. Madracear é vadiar, viver como preguiçoso, né? Madame Brizard jurou que não havia melhor vida do que a deles. Disse que Amâncio fizera mal em consentir que um negro de sua propriedade andasse por aí tanto tempo, sem lhe prestar contas, quando, alugado, lhe poderia dar de rendimento pelo menos 40 mil réis mensais.
e, de sua parte, recomendou ao Campos que fizesse diligências para descobrir o tratante e o deixasse ali, que ela mostraria se o punha ou não a bom caminho. Então, nesse tom de ameaça, né, fica claro que a Madame Brizard castigava os seus escravos e que ela achava que isso era o certo a se fazer, né? E em outros momentos da narrativa também se percebe que a casa de pensão só se sustenta com base no trabalho escravo, porque não são ela nem o João Coqueiro que fazem os trabalhos domésticos, né? Mas sim escravos. Inclusive, o Amâncio, numa madrugada, flagra o João Coqueiro entrando no quarto com uma chamada mucama, o que era bem comum na época também, revelando mais uma violência, né, contra a mulher negra, no caso, né? Não só contra os negros, mas contra a mulher negra, que se estende até hoje na nossa sociedade. Então, esse é mais um tema que pode ser explorado, que eu coloquei em uma das minhas propostas de redação e que aparece ao longo de toda a... Agora, dando os spoilers, né, concluindo o enredo, continuando, o Amâncio vai ser enganado, né, pelo casal João Coqueiro e Madame Brizard para que se case com Amélia. Ela vai seduzi-lo. No entanto, ela não é a única da casa de pensão a fazê-lo. Também tem a Lúcia, que era uma moradora, só que essa é expulsa pelos outros dois para que não atrapalhe os planos, né? Então, eles conseguem expulsá-la e ele se casa, então, com a Amélia. E aí ele vira mesmo o manso, né, da família, o burro de carga, aquele que vai sustentar toda a família, no fim das contas. Até mesmo sair daquela casa de pensão para uma outra casa, no bairro das Laranjeiras. E ali a Amélia também o faz comprar outra casa, né, só para eles viverem com mais liberdade. E ele passa a ser explorado dia e noite, de todas as formas. E só que ele não se casa realmente com Amélia, né? Apenas se junta com ela. E isso passa a incomodar tanto a ela quanto ao irmão. Amâncio não desejava se casar com ela. Então, ele já pretende partir de volta para o Maranhão e está quase para fazê-lo quando cai numa emboscada do João Coqueiro. Ele é preso sob a alegação de sedução, que era um crime na época, né? De ter seduzido a sua irmã. Então, Amâncio é conduzido, julgado e acaba sendo absolvido, né? E nessa absolvição, ele é muito aclamado quando sai do julgamento, né? Quando sai da prisão, e vai até mesmo fazer uma festa num hotel, né? E uma festa, assim, uma farra, né? De comemoração. E nisso, quando ele ainda está despertando dessa farra, o João Coqueiro já está pronto para se vingar, né? Para lavar a honra da sua irmã, como se acreditava na época, e dispara tiros a queima-roupa, que atingem o peito de Amâncio. Então, esse vem a falecer. E João Coqueiro, por sua vez, também é absolvido, né? Pelo menos no caso do crime real. No livro não chega a aparecer o julgamento dele, né? Só aparece que a mãe de Amâncio chega ao Rio de Janeiro atrás de seu filho e, numa trágica cena, ela encontra apenas primeiro, objetos que estão sendo vendidos com o nome dele, né, como se fosse uma moda, bengala a Amâncio de Vasconcelos, chapéu a Amâncio de Vasconcelos, coisas assim. E, de repente, ela se depara com uma foto do jornal, do corpo dele ensanguentado, né, e aí cai em prantos. E assim termina o romance. Desculpa estragar o final para quem ainda não tinha lido, mas é essa a história, né, não é um final feliz, contrariando os romances românticos, né, embora alguns também sejam trágicos. E assim chega ao fim a história do Amâncio de Vasconcelos, de certa forma penalizado pela sua própria falta de virtudes, né? Chega a esse fim trágico. Mas também como um destino natural de toda aquela circunstância, né? Que foi construída em torno dele. Então, gente, espero ter ajudado a apontar alguns aspectos, né? Que são de destaque nessa obra e até mesmo instigar a leitura de alguém, nem que seja só por curiosidade, né? De conhecer esse interessante romance, porque pode assustar um pouquinho no início pela linguagem, por começar um pouco assim de supetão a narrativa, mas depois ela é muito envolvente e você vai querer ficar até o final. Então, muito obrigada, confira o material aqui abaixo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!